Podem se assentar, irmãos. Vamos prosseguir com a nossa série Lidando com as Suas Emoções. Como lidar com as suas emoções. E hoje um tema extremamente importante, sensível a todos nós, ansiedade. Parece um tema muito falado, um tema recorrido, mas extremamente necessário. Ansiedade. Como lidar com a sua ansiedade? E quarta-feira que vem, se Deus quiser, terminaremos essa série falando de aflição. Veja bem, quando eu falo de emoções, eu me refiro a impulsos do coração. É muito mais que uma mera emoção. A ira, a amargura, a ansiedade e a aflição. São moções do coração. Emoção são moções, impulsos, propostas do coração que viram atitudes. Então, ira é uma atitude, amargura é uma atitude e ansiedade é uma atitude. Eu vou aqui navegar contra a maré, contra a corrente do mundo moderno, racionalista, bastante psicologizado, que apresenta-nos a ansiedade como doença. Mas não é doença. À luz da palavra de Deus, da Escritura, ansiedade não é doença, é uma atitude nossa. E nós veremos isso ao longo do estudo. Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela afirma de forma categórica que 33% da população mundial sofre de ansiedade e de transtornos correlatos, transtornos ou distúrbios que provêm da ansiedade. Então, é bastante já conhecido que a ansiedade se refere ao mal do século, ao mal do século. É uma observação que a Sociedade Mundial da Saúde faz, a Organização Mundial da Saúde faz. Então, quais são as razões que eles apresentam para a ansiedade? Primeiro, a multiplicidade de papéis. Antigamente era o papai e a mamãe, o papai trabalhava, a mamãe ficava em casa também trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando do lar, e cuidando do marido quando chegava. Agora não, há uma multiplicidade de papéis, né? A mãe que se torna pai e tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar fora, o pai que tem que se desdobrar em 1, 2 ou 3 trabalhos para trazer um maior conforto à família, e isso tudo vai gerando problemas, vai gerando sufoco no coração, vai gerando preocupações. Ritmo de produção, exige-se muito de nós hoje, não é? A produção no trabalho, produção na família, crianças que já estão manifestando sinais de ansiedade, porque os pais cobram muito delas na escola. Então, você quer um super filho, um super profissional, e aí você põe o seu filho na escola, ele estuda a manhã toda, você põe ele à tarde no inglês, à noite, ao entardecer, você o coloca na natação, você quer um super herói, e exige produção dele, é um ritmo exagerado. As distâncias geográficas, embora há uma proximidade virtual, ainda há distâncias geográficas que trazem ansiedade. Os filhos hoje com o Enem, é o Enem, né? Eu acho, é o Enem, aí o menino vai ter que estudar em outro estado, fica longe da família, quase que como o modelo americano, que o filho vai para a faculdade, mora lá na universidade, e essa distância geográfica, ela sim vai produzir rupturas no coração e ansiedades. Tecnologia. Hoje há pessoas, vocês sabiam, irmãos, que há pessoas que têm a apneia do WhatsApp, quando vai ler uma mensagem, para de respirar e lê a mensagem? Você já parou para pensar nesse fenômeno? O celular do outro fez o som de chegar a mensagem, você olha no seu. É do outro, mas você vê no seu, se chegou no seu. Tecnologia. Ansiedade. Você fica ansioso para ver seu celular, ver suas redes sociais. Tem gente que tem 2, 3, 4 redes sociais. Transita nas 4. Sabe de tudo. Ah, fulano viajou, você viu? E os bestas que ficam expondo a vida. Viajou? Viajei. Partiu. Besta. Você é besta. Mudanças aceleradas. O mundo muda rápido. Ele é muito acelerado. Os filósofos já diziam isso. O mesmo homem
Olha que interessante esse pensamento filosófico. O mesmo homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Porque você muda e o rio mudou também. 1 minuto depois já é outra água. Já é outra realidade daquele rio. Mudanças aceleradas produzem ansiedade. Aí eu pergunto, você é ansioso? E eu quero dizer para você o seguinte, o ano não terminou. O ano não terminou, esse ano não foi bom. Esse ano foi o ano da ansiedade. Esse ano foi o ano, para muitos, do desespero. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ainda vai acontecer muitas coisas boas que cooperarão para o seu bem. O ano não terminou. E ainda vai acontecer muitas coisas boas que irão beneficiar você. Então, nós vivemos uma pandemia, não só do coronavírus, mas uma pandemia de ansiedade. É a era da ansiedade. A ansiedade, ela tem sido objeto de estudos nas diversas ciências sociais. Há pelo menos, numa pesquisa aí no Google Acadêmico, há pelo menos 4.000 trabalhos acadêmicos sérios sobre ansiedade. A indústria farmacêutica, ela, como nunca, tem ganhado dinheiro com a venda de remédios que procuram curar a dor emocional, porque a ansiedade é uma dor emocional. O que é a ansiedade, irmãos? É a fé no pior. Quando você se torna ansioso, você se torna crédulo no pior, você espera o pior. A ansiedade é a filha da desconfiança, ela desconfia de tudo. E a expectativa que o ansioso tem a respeito do futuro é de um futuro pior, lúgubre. É a espera pelo pior. Há pessoas, por exemplo, de tão ansiosas, elas juntam dinheiro para esperar ficar doente. Elas me dizem, pastor, estou juntando aqui porque para eu pagar uma internação, uma cirurgia. Juntam dinheiro pensando, se morrer alguém da família, eu tenho dinheiro para fazer o enterro. É mais do que uma previdência. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas são pessoas que elas esperam o pior e elas juntam dinheiro porque elas acreditam que algo vai dar errado, que algo ruim vai acontecer, e quando você espera algo ruim acontece. Ansiedade, irmãos, é viver a angústia do que ainda não existe. É a sensação de que as coisas não darão certas. E então você espera uma catástrofe. É sucumbir ao poder do que ainda não é. E não será. Porque 95% dos nossos medos não acontecem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ansiedade é o excesso do futuro em você. E isso faz o quê? Ninguém tem controle sobre os acontecimentos do futuro. Você não pode, é impossível você resolver as coisas do futuro. Mas eu pensei que eu não queria mencionar Freud em um dos meus estudos. Freud é o pai da psicologia moderna. Mas eu achei extraordinária a definição que ele dá de ansiedade. É o medo de algo incerto, sem objeto. Perfeito. Não tem uma melhor definição. É o medo de algo incerto. Qual é o objeto da sua ansiedade? O vácuo. Nada. Pergunta para o ansioso, por que você está ansioso? Ele nem sabe explicar. É o medo de algo incerto, sem objeto. Mas o que não é ansiedade? Irmãos, ansiedade não é o descuido com as necessidades do corpo. Não estou falando disso. Porque Jesus falou que nós precisamos cuidar do pão diário. Ele ensina isso na oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, isso não é descuido, não é preguiça. É preguiçoso e diz, não posso me preocupar em trabalhar, em ganhar o pão, porque isso é ansiedade. Ninguém está falando disso aqui. Não é o descuido com o trabalho, de ganhar o pão.
não é o descuido com a previdência no futuro. A Bíblia fala que nós devemos ser previdentes. E nos dá o exemplo da formiga, em Provérbios, capítulo 6. Né? Também fala dos passarinhos e da provisão que Deus dá para o futuro a eles. O que Jesus proíbe é a preocupação ansiosa, não é a previdência. Nós precisamos ser previdentes. Ansiedade não é você procurar isentar-se das dificuldades. Você não se preocupa com nada, com nenhum problema. Você é um zen. Isso não é você achar que está livre de ansiedade por ter essa irresponsabilidade. Ansiedade não é estar livre de dificuldades, não é? E estar ansioso se preocupar com todo problema. Não é isso. Se preocupar com problemas faz parte da nossa vida. O que a Bíblia diz é você não sucumbir a uma preocupação irracional, sem objeto, em algo incerto. Então, Jesus ele falou bastante sobre ansiedade. Há vários textos na Escritura sobre ansiedade, mas eu quero tratar com vocês em Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 34, preciosas lições que Jesus nos dá a respeito de ansiedade. Diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Vejam que é uma atitude, você se entrega à ansiedade. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É um texto bem completo sobre ansiedade. Jesus está caminhando com os seus discípulos, ensinando-os à medida que ele caminha, e obviamente que em alguma altura da vida dos discípulos eles se preocuparam sobre como iriam comer, se vestir, cuidar das famílias que eles tinham, dos familiares, porque os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus dá essa mensagem a respeito da ansiedade aos seus discípulos, este ensino que é maravilhoso. Vamos tirar algumas lições dessas palavras de Jesus. A primeira lição, irmãos, é que a ansiedade é destrutiva. Não brinque com a ansiedade. Ela é destrutiva. Olha só o que Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E lá no verso 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Por que eu falo que a ansiedade é destrutiva? Pelos próprios termos que Jesus usa. Dois termos que são praticamente sinônimos, mas com nuances diferentes. Ansiosos, no grego, significa rasgar. O que é um ansioso? É um rasgado. É um dilacerado. Rasga algo, rasga sua roupa, rasga uma foto, rasga um livro. É destrutivo. O rasgar é destrutivo. E é isso que Jesus está dizendo. O ansioso é aquele que está rasgado, o coração rasgado, a alma rasgada.
A ideia de ansioso é aquele que é puxado de um lado e para o outro. Ele oscila de maneira bipolar. Vai oscilando. Tem hora que ele está no Monte Everest. Tem hora que ele está lá no abismo abissal da terra. Rasgado ao meio. Dilacerado. Mas o outro termo ele é muito mais forte. Inquietações. Jesus diz, não vos entregueis a inquietações. Sim, pode ser sinônimo. Mas tem nuances muito diferentes. Inquietação aqui dá a ideia de alguém que vive fazendo suspense, drama, alguém dramático. Drama não convence, drama irrita. A palavra inquietação aqui no grego é meteorizo. Daí vem meteoro. É um indivíduo que está caindo. Ele está caindo como um meteoro. Olha como é destrutivo. Destrutiva a ansiedade. Essas duas palavras juntas, elas descrevem isso. A ideia, a imagem que temos é de um navio surrado pelos ventos fortes, pelas ondas encapeladas de um lado para o outro. E provoca o que em você? Estrangulamento, asfixia do seu coração, da sua alma. Provoca em você uma esquizofrenia existencial. Então, aos poucos, a ansiedade vai tomando conta de você, vai pesando no seu coração, e logo você não suportará carregar esse peso. Conta-se que um pastor, percebendo que os membros da igreja andavam muito ansiosos e preocupados, ele pegou uma taça de cristal, levou para o púlpito e disse assim, irmãos, que peso tem, ele pôs água, que peso tem essa taça com água? Aí um gaiato lá no fundo disse assim, aliás, o pastor disse assim, o que eu vou fazer com essa taça? Aí o gaiato disse assim, já sei, você vai dizer se a taça, se é para a gente falar se a taça está meio vazia ou meio cheia? Aí ele, não, essa é velha. Eu quero perguntar quanto pesa essa taça. Alguém sabe quanto pesa essa taça aqui? Alguém disse 300, 700. Aí ele chamou um jovem e deu a taça para o jovem. Falou assim, olha, segura essa taça no alto. Ele ficou segurando e o pastor continuou falando. Passaram-se 10 minutos e o menino olhando para o pastor e perguntando já assim dentro dele que hora que ele poderia se sentar. E ele olhando para o pastor, e aí? Aí ele disse, pastor, tá doendo meu braço, eu posso sentar? O pastor, não, segura essa taça. Ele continuou segurando aquela taça. E o pastor continuou ensinando sobre a ansiedade. E aí ele já não aguentava mais, perto dos 20 minutos, dizendo, meu braço está doendo, já está ficando dormente. E aí o pastor disse, não importa o peso real da taça. Não importa, irmãos. Fica 20 minutos com essa taça levantada. Seu braço vai doer, vai adormecer. Não importa o peso real, importa o tempo que você permanece segurando essa taça. E assim é a ansiedade. O tempo que você permanece ansioso é o que vai fazer a diferença em você. Ela vai pesar, ela vai ficar insuportável, vai tomar o seu coração, porque é um peso morto, que não vai te levar a lugar nenhum. Daí o aspecto destrutivo da ansiedade. A ansiedade destrói a sua saúde. Vai provocar em você reações no seu corpo. Destrói suas emoções. Destrói seus relacionamentos. Porque ninguém aguenta um bipolar. Ninguém. Aquela pessoa que tem hora que te cumprimenta e tem hora que quer te matar. Quem consegue um negócio desse? Viver com uma pessoa assim, carrancuda. Só outro bipolar. Um bipolar entende um bipolar. Um ansioso entende um ansioso. Destrói relacionamentos.
destrói sua saúde, destrói suas emoções. Mas a segunda lição é que a ansiedade é enganadora. Ela é enganadora. Olha o que Jesus diz aí nos versos 23 e 24. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Há pessoas que são ansiosas pelo que não têm, mesmo já tendo algo. Elas esquecem o que têm e buscam aquilo que não têm. Elas estão focadas no que não têm. Se tornam invejosas por isso, porque elas queriam algumas coisas que não têm, elas invejam as pessoas que têm, e por isso elas ficam ansiosas. A ansiedade, ela engana você em que sentido? A ansiedade leva você a pensar que é mais importante ter do que ser. E Jesus está dizendo o contrário aqui. Ele está dizendo que é mais importante ser do que ter. É mais importante um corpo do que as vestes. É mais importante a vida do que os alimentos. Se você tem corpo, se você tem vida, você tem tudo e pode recomeçar a sua vida. E no primeiro século, irmãos, era difícil conquistar a comida diária. Então essa era uma preocupação legítima. A preocupação com a comida, com o vestuário, era uma preocupação legítima. Veja que Jesus coloca preocupações da vida que são legítimas. Ele não está falando de nenhum supérfluo aqui. Justamente para nos mostrar que as coisas legítimas podem se tornar um empecilho na nossa vida. As coisas legítimas podem ser perigosas, porque elas podem tirar o nosso foco, o foco correto. Mesmo buscando comida, mesmo buscando vestes, você pode se perder nessa busca, ao se tornar ansioso. E para ilustrar o ponto de que Deus cuida de nós, Jesus usa os corvos, que para os judeus eram animais, eram aves impuras, imundas. E Jesus está justamente usando os corvos para mostrar que eles não tinham a capacidade de suprir a eles mesmos do seu alimento, porque eles não semeiam, não ceifam, eles sobreviviam unicamente porque Deus disponibiliza o alimento, a comida para eles existirem. Então veja que o argumento de Jesus é um argumento muito forte contra a ansiedade. E ele divide esse argumento em dois momentos. Primeiro momento, do maior para o menor. Quando Jesus diz que Deus nos dá um corpo com vida, e que o nosso corpo é mais que os alimentos e as vestes, Ele não nos dará as vestes? Se Ele nos deu o maior, que é o corpo e que é a vida, será racional pensar que Ele não nos dará a comida e as vestes? Se Deus cuida do maior, Ele não pode cuidar do menor? Quem pode o maior, pode o menor. Então Jesus está dizendo, olha, é irracional duvidar do cuidado de Deus. Ele fez o corpo e deu a vida. É óbvio que Ele vai cuidar também das vestes e do alimento, para manter esse corpo e essa vida. Do maior para o menor é o argumento de Jesus. Mas também do menor para o maior, quando Ele usa as aves e as flores do campo, que elas são menores em importância que nós. Veja aí que Jesus diz, valeis muito mais do que as aves, valeis muito mais do que as flores. E Deus dá comida para as aves e dá roupa para as flores. Inclusive Jesus diz que o lírio se vestiu e se veste melhor que Salomão. Jesus usa um argumento do menor para o maior, dizendo, se Deus cuida do que é insignificante diante do valor que tem a vida humana, Ele também vai cuidar da vida humana. Martinho Lutero, irmãos, ele diz que Jesus está fazendo das aves e das flores nossos professores e nossos mestres. O mais frágil pardal se apresenta aqui como um teólogo e um pregador que nos ensina a confiar no cuidado de Deus. Os filhos de Deus são muito mais valiosos que as aves e que as flores
Deus não vai deixar de suprir as suas necessidades até Ele cumprir o propósito dEle na sua vida, ou até Ele te chamar para a glória. Deus não vai deixar de suprir as suas necessidades. Veja como a ansiedade ela é enganadora. Ela tira isso de nós. Vocês valem muito mais do que as aves e as flores do campo. Ela nos dá essa amnésia espiritual. Essa amnésia do cuidado de Deus. Por que você e eu não temos o direito de sermos ansiosos? Porque nós valemos muito mais do que as aves. E Deus cuida das aves. Mas a ansiedade nos engana. Irmãos, a Bíblia diz que Deus só pensa coisas boas a respeito de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz isso. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, que são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos bons. Deus só pensa coisa boa a respeito de nós. Mas a ansiedade nos engana. E ela nos faz pensar que nós temos valor pelos bens que possuímos e não pelo que somos. Não são os bens, as roupas, a sua despensa que define você. O que define você é que você é filho de Deus. Filho de Deus. Mas a ansiedade é enganadora. Ela tem o poder de criar problemas onde não há problema. Muitos sofrem, sim, por um problema real. Outros sofrem por um problema fictício, gerado por sua mente perturbada. Porque, como é uma tempestade no coração, a ansiedade perturba você. Veja que os discípulos, no meio da tempestade, Jesus vem andando e caminhando, subjugando as ondas. Eles não viram isso. Jesus subjugando aquilo que os oprimia. E sabe o que eles viram? Um fantasma. E gritaram, um fantasma. Discípulos, crendo em fantasma. Se os discípulos foram capazes disso, imagina você, no meio da ansiedade. Você vai ver Pokémon. Você vai lá no vale do Pokémon. Vai viajar. E ver problema onde não tem problema. Aumentar problemas. E diminuir a capacidade de resolvê-los, tirar os olhos de Deus e colocar na circunstância. E aí esse é o problema, porque onde começa a ansiedade, termina a fé. É por isso que Jesus disse para os discípulos aqui, vocês têm uma fé pequena. A ansiedade, irmãos, tem a capacidade de nos enganar, porque ela tira os nossos olhos da eternidade e coloca nas coisas temporais. Ela é destrutiva, ela é enganadora. Prossigamos. Terceiro, a ansiedade é inútil. Vai ficando pior o ensino de Jesus no sentido de não sermos ansiosos, né? Jesus vai afunilando mais ainda o seu ensino para que não sejamos ansiosos. E no verso 25, ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado tem 45 centímetros, do cotovelo até o dedo. 45 centímetros. Jesus está dizendo, qual de vocês pode acrescentar 1 minuto à vida de vocês? Qual de vocês pode prolongar a existência? Meu irmão, você vai morrer no dia e na hora e da maneira que Deus já determinou. Você não vai viver 1 milésimo de segundo depois. 1 mero milésimo de segundo. Você não vai viver. Você vai morrer no exato momento que Deus determinou. Eu sei que o mundo está preocupado com a saúde. As pessoas estão. Isso tem crescido muito, rapidamente nos últimos tempos. Uma indústria milionária de vitaminas. E você vai lá e paga caro nas vitaminas. 1.000, 2.000 reais em vitamina para cabelo, para unha, para pele. E toma banho de peixe. Faz garrafada, arranca mato, faz chá e bebe. Tem gente até fazendo tratamento com urina. Buscando saúde, longevidade,
suplementos alimentares, dietas, academia, exercício obsessivo. Eu vi uma mulher levantando uns pesos lá na academia que eu saí de perto, porque se eu fosse levantar, eu ia passar vergonha. Até falei, Manuel, deixa a mulher terminar, depois a gente deixa ela sumir daqui. A mulher levanta 200 e tantos quilos e o Manuel levanta 10 quilinhos. Não dá. Não dá para competir com um negócio desse. É obsessivo. O exercício, os medicamentos, isso tudo é bom. Mas você vai morrer. Saradão. Você vai morrer. No exato momento que Deus falar, vem. Deus determinou o dia, a maneira, a hora e o segundo. 1 milésimo de segundo. O que vem depois, Jessé, do milésimo de segundo? Tem mais. Irmãos, hospitais e sepulturas estão cheios de gente ansiosa. Ansiedade mata. Por isso que a palavra ansiedade significa estrangular. É o estrangulamento. A ansiedade é um golpe de mata-leão em você. Ela leva você a perder a alegria do hoje. Por causa do medo irracional, inútil do amanhã. Olha como é inútil. Algo que você não tem controle o amanhã. Mas você antecipa. A ansiedade ela é incompatível com o bom senso. É o que Jesus está dizendo. É uma perda de tempo. Você precisa viver cada dia. Em Mateus, quando se narra a mesma história aqui que nós lemos, Jesus disse isso. Basta o mal ao seu próprio dia. Você tem que viver cada dia. Claro que nós devemos planejar o futuro, mas não podemos ser ansiosos por causa do futuro. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Nem toda perda é perda. Muitas delas são libertação de Deus, livramento do Senhor. Então, veja bem que você se preocupar com amanhã não nos ajuda nem amanhã e pior, atrapalha o hoje. Rouba a sua alegria do hoje. E é tão inútil a ansiedade porque se alguma coisa nos rouba as forças de hoje, significa que amanhã nós estaremos fracos. Porque hoje já se esgotou a nossa força. Hoje nós jogamos a última flecha. E amanhã vai chegar com seus males. Olha como é inútil. Significa que nós vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e vamos sofrer duplamente se tiver problema. Jesus tem toda a razão. É inútil ficar ansioso. Não perca seu tempo com esse peso. É inútil. Se vem amanhã um problema, amanhã a gente encara. Não sofra hoje pelo que ainda não chegou. Não sofra por pessoas que estão felizes sem se relacionar com você. Olha como é inútil. Para que sofrer por quem está alegre? Sem você? É inútil. Ansiedade é incredulidade. Então nós vimos que a ansiedade é destrutiva, é enganadora, é inútil, mas ela é incredulidade. É a pior faceta da ansiedade. Olha no verso 30. Porque os gentios de todo mundo aqui procuram estas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais dela. Agora, Jesus está falando que a ansiedade é característica de pagão. Gentil aqui é pagão, descrente. É coisa de descrente. Volto a dizer, Jesus exortou os discípulos dizendo, homens de pequena fé. Fé, irmãos, não é uma mágica, não. Acende uma luz e eu... Não, fé é relacionamento com Deus que gera confiança em Deus. Fé é confiança. Jesus está dizendo que ansiosos não confiam em Deus. Por isso que ele coloca aqui a paternidade de Deus.
Ansiedade é desconfiança na paternidade de Deus. Deus é Pai. Vosso Pai sabe que necessitais delas. Um filho de Deus tem convicção de que Deus irá socorrê-lo. Deus irá ajudá-lo. Deus irá suprir a sua necessidade. De uma forma ou de outra. Deus moverá alguém, alguma situação para socorrer você. E às vezes, muitas vezes, né, vem de quem você menos espera. Veja que os pagãos, eles pedem a mesma coisa, né? Jesus disse, porque os gentios de todo mundo aqui procuram estas coisas. Que coisas? O comer, o beber, o vestir. Todos, Jesus diz, buscam. O termo aqui, procuram, é uma busca ansiosa. O verbo fala de procurar intensamente, buscar diligentemente, fortemente, porque o foco de incrédulos é o material. Mas aqui Jesus está dizendo que a ansiedade nos torna menos que cristãos. É incompatível com a fé cristã. Ela se assemelha aos pagãos, irmãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Não é remédio que vai tirar a ansiedade do seu coração. É arrependimento. É você confessar para Deus que, no fundo, você desconfia. Lá, às altas madrugadas, o seu cérebro disparado. Todo mundo dormindo, o seu cérebro disparado. O que será de mim? Como é que vai ser com a minha família? Lá no fundo disso, tem a desconfiança de que Deus, como seu Pai, vai cuidar de você. E olha como ela é incrédula, porque nós ficamos ansiosos a respeito do que comer, do que vestir, e isso nos faz inferiores, ou nos coloca ao nível dos animais, né? Das plantas. Toda a natureza depende de Deus, e Deus não falha. E nós confiamos tanto no dinheiro, e o dinheiro falha conosco. Se nós confiamos a Deus a respeito do céu e da salvação, também temos que confiar a respeito da terra. Ele vai cuidar de nós até o final. Até o final. Irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, que o corpo de um ansioso fala. O corpo do ansioso fala. Os dedinhos sobre a mesa batendo. Você tem isso? Eu tenho. Você está sentado descansando e as pernas. Você tem isso? Eu tenho. A dor de cabeça fala. A gastrite fala. O refluxo fala. A insônia fala. A angústia fala. A dobra na testa fala. Você cala a boca. O ansioso quer falar, né? Aí você cala a boca, mas a voz interior continua. Você conversando com você. E não para aquele negócio. O corpo do ansioso fala. Como vencer a ansiedade? Eu quero te dar 3 rápidas orientações pastorais para você vencer a ansiedade biblicamente. Lembre-se que Deus é o seu Pai. O dia que a ansiedade vier à sua porta, diga não. Deus é meu Pai. Vosso Pai sabe que necessitais delas. Delas. Eu vi meu filho orando, ele dizendo, Deus ajuda o meu pai a ganhar dinheiro para me sustentar. É a percepção da paternidade. Deus é Pai. Segundo, lembre-se de que quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Não inverta isso. Buscai, antes de tudo, verso 31, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Há uma ordem, uma promessa. A ordem é buscar. Buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus. A promessa é, Deus nos dará
o que precisamos. Deus faz hora extra pelos seus filhos. Você não faria pelo seu? Deus, irmãos, trabalha em favor daqueles que confiam nele. Cuide das coisas de Deus. E Deus vai cuidar das suas coisas. E a outra recomendação pastoral é: Deus já te deu tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Olha o que diz o verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus já deu tudo. As coisas mais importantes do que os bens materiais. Deus nos deu Jesus. Deu seu Filho. A salvação. Deus já nos deu o maior. Será que Ele não vai dar o menor? Comida, roupa, moradia? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Por último, mude os seus investimentos. O verso 33 não aparece em Mateus, aparece em Lucas. Vendei os vossos bens e dá esmola. Quem faz isso aqui? Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça. Verso 34, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Generosidade, irmãos. Quem é generoso não é ansioso. Sabe qual é o remédio fulminante contra a ansiedade? Generosidade. Dar. Aprenda a dar. Porque no reino de Deus, você tem o que você dá e você perde o que você retém. Vou repetir. No reino de Deus, você tem o que você dá e você perde o que você retém. Que Deus te abençoe e te livre da ansiedade. Vamos ficar de pé e orar e receber a bênção. Deus, obrigado por Tua palavra vivaz, poderosa, enriquecedora, animadora. E nós vimos o quanto a ansiedade é destrutiva, o quanto ela é enganadora, o quanto a ansiedade é inútil, Senhor. O quanto a ansiedade atrapalha a nossa vida, porque ela nos faz ser incrédulos. Pedimos que o Senhor nos dê paz, para que não sejamos ansiosos. Coisas legítimas, comida, bebida, vestes, teto, coisas legítimas que nos tiram o foco do celestial, nos fazem desconfiar da Tua paternidade boa e justa. Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para não sermos ansiosos, em nome de Jesus. Que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo Jesus, a paz e o consolo do Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que já nos deu tudo, absolutamente tudo, seja com vós, ó pequenino rebanho do Senhor, hoje e sempre. Amém.